$111. Leve dólares. Né? Nos Estados Unidos, o cenário pesa politicamente e a desaprovação ao governo Trump chega a 62%. Sobre esse tema, a gente recebe a professora Jana Silverman, que é professora do Bacharelado em Relações Internacionais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da AFABC, a Federal do ABC. Professora Jana, sempre um prazer tê-la aqui. Olá, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. Tudo bem. O que a senhora tira de conclusão dessas pesquisas desse final de semana, as últimas aí divulgadas, de cada vez menos apoio para o Trump, cada vez mais preocupação para as eleições de meio de ano que acontecem na primeira terça-feira, depois da segunda-feira, um negócio assim, né? 3 de novembro. Mas a data é assim que eles definem lá na Constituição deles. Sim. Não, esse não essa queda na opinião, nas pesquisas para Trump, em termos de opinião pública, não é uma coisa só de hoje ou de ontem, isso já é um movimento que estamos vendo desde o começo do ano, e uma queda de opinião, na opinião pública que tem bases reais, ou seja, a inflação anualizada registrado no mês passado, por abril, já está em 3,3%, que parece muito pouco no contexto do Brasil, da América Latina, mas é bastante alto em comparação com padrões norte-americanos. E o problema é a inflação dos preços mais sensíveis, a questão do combustível, que está chegando a 20% de aumento, o óleo que se usa para esquentar as casas, para a calefacção, que agora já está ficando mais quente, já está em primavera, mas foi um tema bastante sensível 2 meses atrás, está com uma alta desde janeiro em 47%. São preços que o consumidor está sentindo bastante no bolso, e está impulsando, e eu acho que só essa questão que está impulsando mais que qualquer outro a queda na popularidade do Trump. Professora Jana, Laura e o Azenha estão aqui conosco. Vou passar a palavra para eles. Laura. Professora, essa última pesquisa, Ipsos, né, mostra para a gente que a base do Trump tende a se encolher e os democratas a conseguir a maioria no legislativo americano. Que democratas são esses? São democratas pró-guerra ou são democratas alternativos ou mais próximos de democratas de esquerda? Ou como é que é isso aí? Ou nós vamos trocar 6 por meia dúzia, como sempre acontece nos Estados Unidos, que no fim mantém toda a política belicista em todo o mundo? Então, aí é um pouco de tudo. Você tem uma insurgência de vários candidatos mais democratas, desde a perspectiva do centro-esquerda, esquerda, os socialistas democráticos. Por exemplo, uma candidatura bem interessante que vai ter esse ano é alguém que se chama Graham Plattner, que está disputando o Senado em Maine, que ele também ele se assume como anti-imperialista, populista de esquerda. Temos também várias candidaturas que se vai definir agora, que também são desse perfil para a Câmara Baixa, ou seja, quase uma dúzia, e já temos indícios que isso é um perfil que é bastante atrativo para o eleitor. Obviamente, a grande expressão disso sendo a eleição do Zohar Mamdani em Nova York, mas também foi uma eleição especial em Nova Jersey, uns meses atrás, que também uma candidata que também era da centro-esquerda, que ganhou em cima de candidatos mais centristas, mas ao mesmo tempo sabemos que o Partido Democrata é um partido também no grande capital, igual que o Partido Republicano. Então, vai ter movimentos dentro do partido também, provavelmente, para diminuir o poder dessas insurgências que vêm da esquerda. E, por outro lado, também, os republicanos estão tentando usar suas ferramentas para não permitir que esses candidatos surjam também, não.
por exemplo, no caso da Flórida. Flórida está experimentando o que a gente conhece de remarcar os distritos eleitorais, uma prática que se chama de gerrymandering, e isso efetivamente provavelmente vai deixar por fora um novo candidato, Oliver Larkin, que vai disputar bem naquele área onde Trump mora, naquele área de West Palm Beach, que é uma candidatura baseada no apoio do movimento sindical também, mas com essas mudanças nos tamanhos e áreas dos distritos, é bem provável que ele não vai conseguir ganhar essa eleição, porque vai abranger uma área mais conservadora também. Assim. Professora, a professora estava falando do redesenho dos mapas eleitorais, é uma loucura o que está acontecendo, né, gente? Para o nosso público, a eleição americana é distrital, portanto, quando você redesenha, você influencia. Professora, mais cedo, o nosso Carlito, que estava aqui, falou muito do Tucker Carlson, que mudou de posição, de postura, muito porque ele é um cristão, ele representa dentro do MAGA, né, do movimento que apoia o Trump, aquela direita cristã que sustenta que Israel é quem comanda a política externa dos Estados Unidos. Essa é a argumentação principal que ele tem dito. O MAGA vai rachado para essa eleição, é a minha pergunta, ou não? Ou isso aí é tudo especulação? Então, o Tucker Carlson, obviamente, é uma figura mediática muito importante na direita e, sobretudo, extrema direita. Eu acho que não é tanto a questão dele ser cristão, ele é um isolacionista, é uma posição muito comum, ou seja, que foi inclusive a própria posição que a MAGA representava até poucos meses atrás. Os Estados Unidos se preocupa com os Estados Unidos e vamos deixar os outros países se preocupar por sua própria defesa. Isso é o que define a política, por exemplo, do Trump com a OTAN. Essa é a política que o Trump utilizava quando ele fez um acordo para acabar com a guerra no Afeganistão, no final do seu primeiro mandato. Então, aí não é uma posição nova. Eu acho que e também ele usa essas questões de fé cristão, mas para justificar, mas uma coisa que existe desde a doutrina Monroe, que a doutrina Monroe, em 1823, originalmente foi uma doutrina isolacionista. Enfim, mas eu acho que, por outro lado, o Trump tem controle total sobre o partido ainda. Ou seja, você vê, por exemplo, aquela Marjorie Taylor Greene, que era aquela maga raiz, que é contra intervencionismo, ela saiu do Congresso, e ela não conseguiu levar outros juntos com ela para sair. O Trump controla financiamento por candidaturas, o Trump controla para as pessoas já eleitas quem tem possibilidade de comandar certas áreas no Congresso, etc., ser presidências e comissões. E ele é o figura, ou seja, ele é o cara do MAGA, ele criou o MAGA e ele pode acabar com o MAGA. Então eu acho que ter dois vertentes de MAGA para as eleições não vai acontecer. Ele vai botar todo mundo em linha quando chega o momento, quando chegamos mais perto de novembro, e tem que distribuir o dinheiro para o financiamento das campanhas, porque vamos lembrar de novo que Estados Unidos não tem nenhum financiamento público de campanhas. E o Trump que vai decidir quem vai ter financiamento, né, e não. Vai fechar a cofre para esses amigos do Tucker Carlson. Absolutamente. Aliás, eu tenho uma curiosidade. A senhora não se preocupa com dados, mas a percepção, enfim. Durante anos 80, 70, 80, até 90, o rádio AM nos Estados Unidos era fortíssimo na influência política. Porque tinha muita igreja e porque tinha esses comentaristas de direita, aquele Rush Limbaugh, que era muito famoso, né? Que todas as manhãs saíam chamando os democratas de anticristo, aquela coisa toda. E esse Rush Limbaugh, que era o maior deles, era repetido por mais de 1000 emissoras nos Estados Unidos. E a emissora de AM
significa, hoje em dia a gente mal tem AM, né? Mas naquele tempo, mais de 1000 significa mais de 1000 cidades, porque o raio era muito maior. Ou seja, o cara falava com o país inteiro de manhã, xingando democratas, aqueles que não eram ele, né? Acho que dá para entender. Hoje em dia, a internet já tem esse mesmo peso? Ou a senhora acha que não? Pelo mesmo que dá para perceber, não tem um Rush Limbaugh, não tem um outro, uma figura. O Tucker Carlson seria essa figura? O que é que dá para falar sobre isso? Não, claro, tem agora o rádio AM, que você descreveu muito bem, sua influência nos anos 80, 90, agora é no mundo dos podcasts, né? Os podcasts, ou seja, o mais famoso sendo o Joe Rogan, que é o cara que tem uma audiência de não sei quantos milhões. E é uma coisa que até os demócratas estão tentando copiar. E tem, inclusive, uma polêmica acontecendo agora. Um comentarista... Inclusive, ele nem é comentarista político oficialmente. Ele é um gamer que ele usa a plataforma que se chama Twitch. É um cara que se chama Hassan Piker. Alguém para prestar atenção. Ele está fazendo um contraponto com esses Joe Rogans, esses Tucker Carlsons, também para uma demográfico mais jovem, aquele demográfico que normalmente não vota, que vota em menos peso, mas que foi, por exemplo, chave na vitória do Zoran Mamdani. Ele faz comentário político jogando videogame juntos. E é uma coisa que ele também tem, não sei quantos milhões de seguidores agora nas Qual que é o redes nome sociais. dele, professora, de novo? Hassan Piker. P-I-K-E-R. Hassan Piker. E ele é muito próximo a Bernie Sanders. Ele está já fazendo campanha por algumas dessas candidaturas mais insurgentes da esquerda. Então, aí, o tema da internet, como a gente sabe bem, que é fragmentado. Você não tem você tem Hassan Piker, mas também tem pessoas de esquerda que preferem não escutar a ele e preferem Amy Goodman no Democracy Now, ou preferem, enfim, N outras pessoas. Ou seja, e mesmo na direita também. Então, não tem uma voz só que representa esses movimentos. Mas se tem influência, tem bastante. Paulo. Eu queria fazer uma pergunta. O Tucker Carlson tem denunciado enfaticamente o domínio de Israel sobre a política externa norte-americana e ele é muito convincente, né, na argumentação dele e tal. Eu queria perguntar, e a gente tem visto as pesquisas mostrando que o apoio americano a Israel tem reduzido drasticamente, né? Tem minguado drasticamente. Eu queria perguntar para a senhora, qual a senhora acha que pode ser a resultante disso? Quer dizer, porque os Estados Unidos, a relação umbilical entre Estados Unidos e Israel vem desde há muito tempo, desde praticamente a fundação do Estado de Israel. Como esse descolamento da opinião pública americana do apoio a Israel pode impactar, a seu ver, essa política externa norte-americana? Bom, eu acho que a gente tem que partir do fato que, por bom ou por ruim, e normalmente por ruim, a política externa dos Estados Unidos não fica muito impactada com a opinião pública. Isso já vimos no fato que o genocídio, a participação americana no genocídio realmente não acabou, já está, mas mas essa questão do cessar-fogo só aconteceu basicamente porque Trump achou no cálculo dele que eram os próprios interesses e ele nesse anelo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, enfim, mas essa questão do mudança na opinião pública dos Estados Unidos contra o Israel e principalmente contra o governo Netanyahu, isso não tem tanto impacto, ou seja, na política real. Ou seja, vamos lembrar também, o caso mais famoso na história recente é a guerra inventada contra o Iraque, em 2003. Ou seja, eu lembro, eu estava nas ruas de Nova York, ou seja, 15 de fevereiro de 2003, levamos milhões de pessoas para as ruas para protestar contra a possibilidade de começar a guerra, e mesmo assim, 3 semanas depois, o George Bush Jr. começou a guerra. Então, tem uma certa insularidade
da política externa norte-americana, as pressões da cidadania. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas nos Estados Unidos não condiciona seu voto na política externa. Eles votam para questões mais centrais, mais perto de casa, que é a economia, é acesso a empregos, a questão do aborto, por exemplo, tem mais a ver com as tendências de voto do que a política externa, tirando momentos muito específicos na história, ou seja, como a guerra no Vietnã. Eu acho que também houve um certo impacto da questão do genocídio em Gaza nas eleições de 2024, mas tem uma insularidade que é preocupante, mas sempre tem existido. Então, eu acho que, por isso, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e não sobreestimar essa influência de, por exemplo, essas mudanças em opinião de figuras como o Tucker Carlson. Ou seja, a direita, a maioria da direita vai seguir sendo apoiadores de Israel, com certeza. Eu vou passar a última pergunta para o Azenha, mas antes uma informação que chegou agora. A Justiça da Itália abriu uma investigação sobre a ação da Marinha de Israel contra a flotilha humanitária que seguia para a faixa de Gaza. Promotores em Roma apuram denúncias de sequestro e possível tortura depois da interceptação de 2 barcos em águas internacionais próximos à ilha grega de Creta. A chamada frota Global Sumud levava ajuda ao território palestino. Teve 22 embarcações abordadas. A maioria dos 175 ativistas foi liberada, mas 2, entre eles o brasileiro Thiago Ávila, foram levados para Axelon, onde permanecem detidos para interrogatório. Segundo a agência italiana ANSA, há 3 queixas formalizadas, 2 relacionadas diretamente aos ativistas que estavam em barcos italianos. A promotoria também analisa uma operação semelhante realizada por Israel no ano passado, que já tinha levantado suspeitas de tortura. Portanto, um dos países ligados a esse sequestro tomando atitudes na justiça. Zen. Muito bom. A professora se referiu ao Joe Rogan. Só para vocês lembrarem, o Joe Rogan foi muito importante na volta do Trump à Casa Branca, porque ele tem muito influência sobre os eleitores independentes, vamos dizer. E agora o Joe Rogan se voltou contra o Trump. E é curioso, assim, o Trump foi ao Joe Rogan, deu uma longa entrevista antes da eleição. Sabe quem que tinha dado a dica para ele que ele deveria ir? O filho mais novo do Trump, que é muito ligado em internet. Claro. Papai, vai lá que esse cara é muito bom. O carluxo dele. Só que o Joe Rogan agora se afastou do Trump. Professora, por falar no Joe Rogan e pelo que a senhora vem nos esclarecendo muito bem hoje, o Trump tomou algumas decisões. Ele demitiu a Pam Bondi, ele está ameaçando demitir o Kash Patel do FBI, ele demitiu a Noem, né? Ele fez várias demissões que chamaram muita atenção, porque tem muita especulação de que ele teria feito isso, Laura, para que, com maioria no Senado, que ele tem atualmente, ele possa indicar novos candidatos que serão aprovados pelo Senado. E aí tem gente dizendo o seguinte: o Trump já está se planejando para perder o Senado. Aí eu queria perguntar, isso faz sentido, professor? Ou não há chance dos democratas ganharem o Senado de jeito nenhum? Eu acho o Senado ainda extremadamente complicado para os democratas ganhar, mas quem sabe? Ou seja, tudo é possível nesse cenário de policrise, de polarização política, que é uma questão quase inédita na história norte-americana recente, né? Porque são menos cadeiras em jogo e a questão é que, igual aqui, o Senado, a representação do estado mais rural, com menos população, tipo Wyoming, igual a representação de Nova York. Então, aí já os estados rurais com menos população tendem a já sempre votar mais republicano. Então, vai ser muito difícil pegar essas cadeiras que vêm daqueles estados, né? Estados como Idaho, etc. Quase impossível. Mesmo esse que eu estava mencionando sobre Maine, que é um estado um pouco menos conservador, na região nordeste dos Estados Unidos, mas ainda assim vai ser difícil. Mas eu acho que já ganhar apenas com uma boa margem a Câmara Baixa já vai ser suficiente, porque vai ser parecido ao que aconteceu
pós 2018, ou seja, o Trump, todas as iniciativas que teria que passar pelo legislativo vai ser bloqueadas na Câmara Baixa, então tudo bem. E no Senado, os democratas podem usar um mecanismo que se chama filibuster, que mesmo sendo minoritários, conseguem bloquear muitas da legislação. Mas minha preocupação, em comparação, se a gente vai refletir ou comparar com o primeiro mandato, é que ele está fazendo muitas coisas sem passar pelo legislativo, mesmo quando ele tem que, por lei, teria que passar, e sobre toda essa questão das guerras. Exatamente. A semana passada foi mais uma votação que o Congresso pedindo que o Trump teria que pedir autorização do Congresso, como é escrito nas leis americanas, no caso de possíveis de uma intensificação de um conflito militar com Cuba. E os republicanos fizeram maniobra para colocar isso numa gaveta, ou seja, nem foi votado, inclusive. Mas cada vez que o Trump vai começar uma ação bélica contra a Venezuela, contra o Irã, agora próximo na fila, tristemente, é Cuba, ele tem que pedir permisso do Congresso, ele não está fazendo isso. Então, ele está violando, digamos, as próprias leis e confiando que ele tem um apoio suficiente dentro do Congresso agora para poder fazer isso. Então, aí a pergunta é, se os democratas, pelo menos, captam a Câmara Baixa, se ele vai conseguir continuar agindo assim, literalmente em cima das leis. Vamos ver, né? Professora Jana, muito obrigado, é sempre um prazer tê-la aqui. Muito interessante sempre o que a senhora traz para aportar as discussões. Até uma próxima. Até a próxima. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Para nós todos, muito obrigado. Laura Capriglione.